Nós estamos na última ceia. Jesus está com seus apóstolos. Já vimos algumas coisas que aconteceram aqui, não é? Vimos que Jesus começa lavando o pé dos apóstolos. Aí depois, quando este momento acaba, entramos direto na última ceia. Vimos Judas, não é? Sair. Depois vimos alguns poucos versículos falando do novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, não é? Depois nós temos a predição da negação de Pedro, e aí terminamos o capítulo 13, mas tudo isso faz parte de uma mesma passagem, ok? E hoje vamos entrar, então, na parte que tem 31 versículos, que trata de Jesus. O subtítulo é Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Então vejamos o que o mestre nos diz. Na verdade, ele fala para quem? Para os 11 apóstolos que ficaram, certo? Então vejamos. É interessante que ele começa a sua fala acalmando. Ele não falou nada, mas ele já acalma. Tipo, olha, sabe quando vamos dar uma notícia? Vamos falar de algo um pouco tenso. Então, já falou assim, olha, eu vou falar sobre um assunto, mas nós vamos ficar calmos, tá tudo certo. Então, ele começa dizendo assim, não se perturbe o vosso coração. Eles iam passar coisas, uma tsunami ia passar na vida deles. O mestre ia ser arrancado deles. Eles ainda não sabiam, embora ele já tivesse dito isso, mas eles ainda não tinham se assenhoreado da realidade. A ficha não tinha caído, como dizemos hoje em dia. Então, no versículo 1, não se perturbe o vosso coração. Um parênteses, tantas coisas já passamos na vida. E sabemos que estamos encarnados num mundo de provas e expiações. Então, provavelmente passaremos outras tantas, que não sabemos. Até a nossa desencarnação, muita água vai rolar embaixo da nossa ponte, isso só morremos amanhã, e vai ser pouca água. Mas, imaginando que isso vai levar mais tempo, e não serviria para nós também? Nós não sabemos o que vem, e muitas pessoas vivem numa ansiedade, numa angústia, o que virá, o que virá, o que virá. E aí nós temos Jesus a falar, e a sua fala atravessa milênios e chega até nós. Seria bom que guardássemos nos nossos corações. Não se perturbe o vosso coração. E aí ele como que explica por quê. Mas como que eu não vou? Como? Por que eu não vou? Não é? Como não cair num desespero, numa hora desesperadora? Ele diz, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Qual é o maior medo que nós temos? De todos. É o medo da morte, não é? Seja nossa, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo que aqueles que eu amo morram, que aqueles que eu amo venham a morrer. Quer dizer, medo da morte, não é mesmo? Não é? E ele vai dizer, ele estava indo para a finalização, só que ele vai mostrar que a morte não existe, porque ele vai voltar. Mas nós temos medo da morte, ou nossa, ou dos nossos amados, e ele vai dizer que creiamos no que ele fala. A casa de meu pai tem muitas moradas. Ou seja, não é só essa. Ele mesmo foi para uma morada onde nós ainda, por eras e eras, muitas, não vamos conseguir morar onde Jesus mora. Ele mora nos mundos celestes. Nós moramos em mundos visíveis ou invisíveis, em torno deles, de expiação e provas. Então, existem muitas moradas, tanto no plano físico, quanto... Porque aqui é tudo junto e misturado, não é? Nós podemos ter um local de oração junto a uma boca de fumo. Não podemos? Podemos. Tá tudo, e é tudo assim, pode ser uma coisa do lado da outra. Mas no invisível isto não acontece. No invisível, essas moradas estão em andares, como se fosse um condomínio. Está tudo em andares. Mundos celestes são os mundos da cobertura, não é? Então nós temos essas esferas que a vibração é muito alta, e nós temos esferas invisíveis onde vibrações baixíssimas, como as trevas, por exemplo, não é? Que fica abaixo do umbral. Que também, então, cada vibração, cada campo vibratório desse vai albergar o quê? Espíritos que estão naquela vibração. Na casa de meu pai há muitas moradas, inclusive suicidas, não é?
E ele diz, Jesus, se não fosse assim, não teria dito que vou preparar um lugar para vós. Quer dizer, aonde? Se ele vai sair daqui, onde é que ele vai preparar o lugar? Num outro mundo que não o mundo material. Versículo 3. E se eu for e preparar um lugar para vós, venho novamente e vos tomarei para mim, a fim de onde eu estiver, vós estejais também. Gente, isso não é emocionante? Porque ele não está falando só com os 12, ele está falando com todos nós. Jesus veio e voltou para nos preparar um lugar. Como? Porque agora ele nos deixou os recursos que nós precisamos para estar com ele. E depois ele volta. Aqui. Venho novamente e vos tomarei para mim mesmo, a fim de onde eu estiver, vós estejais também. Ele vem novamente. E ele vem novamente quando? Toda vez que nós escolhemos estar com ele. Ele vem novamente. Porque ele está do nosso lado. Mas se nós não nos voltamos para ele, é como se ele não estivesse. Então, toda vez que nos voltamos para ele, ele vem novamente. E se nos voltamos para ele, nos lembramos das suas lições e buscamos segui-las. E dessa forma, ele vai nos levar para onde ele está. Não sem o nosso mérito, não sem o nosso esforço. Isso só vai acontecer se nós estivermos aptos a habitar as esferas superiores pelo bem que nós fazemos ou fizermos. Versículo 4. Sabeis o caminho onde eu vou. Então, nós não sabemos onde ele vai. Nós podemos saber apenas o caminho. Porque nós não temos ideia dessa chegada, desse local de chegada. Ele nos mostra o caminho. E o caminho tem que ser todo percorrido passo a passo. A natureza não dá saltos. Sabeis o caminho onde eu vou. Tomé, aquele que falou depois, não é? Quando ele voltou, ele não estava na primeira aparição de Jesus com os apóstolos. Quando eles disseram que o Senhor tinha voltado e que trazia as marcas da cruz, ele disse, eu só acredito se eu colocar o meu dedo na sua pleura. Só acredito vendo. Vendo e tocando. Tomé lhe disse, Senhor, não sabemos onde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus lhe diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque ele está com o Pai. Né? Ele está nas esferas dos espíritos puros. E estar com o Pai quer dizer estar com Deus físico? Não, quer dizer que as leis de Deus vigem, né? Figuram-se plenas na consciência dos espíritos puros. Ah, Cristina, como é isso? Não sei, teria que ser de espírito puro para falar sobre o assunto. Né? Nós sabemos pelo que o nosso pensamento compreende, mas nós não sabemos, nós não temos esse conhecimento. Muito mais conhecimento, nós poderíamos falar sobre o quê? Sobre quedas, né? Sobre lugares não muito clarinhos, né? Sobre, não é bom errar. Por quê? Porque nós sabemos lá dentro, mesmo que não lembremos, quantas e quantas expiações pelas quais já não passamos. Agora, por aquilo que não passamos e não temos ideias do que é, ideia do que seja, um espírito puro, um mundo, a gente vai pelo que nos é dito, e não nos é dito muito. Por quê? Porque não temos condição de entender muita coisa sobre isso, só isso. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, mas não ele pessoa, não é? Nós sempre reforçamos isso. É ele, o evangelho que ele trouxe. O evangelho é o quê? É a revelação das leis de Deus, é a palavra de Deus. No versículo 7, nós temos, se me conheceis, o evangelho, não é? Conhecereis também ao meu Pai. Desde agora o conheceis e o contemplais. Pronto. Jesus está falando de contemplar com os olhos? Não, mas nós temos condição de entender isso. Muito mais há 2000 anos atrás. Lá vem quem? Lá vem Filipe, fofo, e diz para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos é suficiente. Só. Eu não peço mais nada, só mostra. Coisinha simples. Jesus lhe diz, Filipe, por tanto tempo estou convosco e não me conheceis? Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai.
Aí nós entendemos como muitas pessoas podem interpretar erroneamente que Jesus é Deus. Mas não é isso, né? Ele foi enviado por Deus para nos trazer o Evangelho. São as leis de Deus que Jesus nos trouxe. Portanto, Deus está expresso nas suas leis. E ele nos trouxe não apenas nos ensinando, mas exemplificando cada uma delas. Então, olha, eu já estou convosco tanto tempo, ainda me perguntas isto. Olha só, é o que eu faço. Queres o Pai? Queres conhecer o Pai? Então, segue o que eu disse. E o que eu digo. Ele ainda está entre nós, não é? Versículo 10. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não falo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim realiza as suas obras. Isso pode acontecer conosco? Quando falamos com alguém, boas palavras de estímulo, de encorajamento, nós estamos ali, nunca estamos sozinhos. Jesus diz, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei entre eles. Portanto, nunca estamos sozinhos nas boas obras. Sempre haverá um bom espírito. Aí somos nós e mais um. Somos 2 ou 3, pode ter outro também ajudando. Então, sendo assim, nós somos instrumentos do alto. Assim como Deus se manifesta através de Jesus, quando ele nos traz o Evangelho, e se manifesta de forma muito plena, porque ele é um espírito puro, Deus se manifesta através de nós também, toda vez que fazemos o bem. O Pai permanece em mim e realiza as suas obras, como permanece em nós e realiza em nós também as suas obras, toda vez que assim permitimos. Toquem com Jesus, isso é, sempre. Crede em mim, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. E aqui no 10 ele já disse, não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Aqui ele pergunta. Mas no 11 ele afirma, crede em mim, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Deus está em nós ou só está em Jesus? Deus está em todos nós. As suas leis estão na nossa consciência, então Deus está em nós. Só que estamos, através dos milênios, fazendo com que essas leis emerjam na nossa consciência e passemos a usar o nosso livre-arbítrio direcionados para essas leis. E aí, toda vez e cada vez mais, Deus vai se manifestando mais e mais em nós. Então, crede em mim, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Versículo 12, em verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também fará. E fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Então, ele não vai continuar fazendo essas obras conosco, mas caberá a nós o quê? Realizá-las, seguindo os seus passos. E ele diz que isso é possível, o que acabamos de dizer. Deus está nele, de forma plena, e está em nós, e estará cada vez mais pleno, e ele diz que tudo que ele faz, nós podemos fazer também, e muito mais. Isso quer dizer que nós podemos fazer mais do que Jesus? Não, isso quer dizer que ele não fez tudo que ele podia fazer. Olha, estávamos há 2000 anos atrás, não adiantava ele fazer muita coisa. O que ele fez, já fez o mundo parar de girar de um jeito para girar de outro. E no final, João vai dizer, não é? Já dissemos isso da outra vez, mas é sempre bom que no último versículo de João, do capítulo 21, que é o último capítulo, no último versículo, 25, João diz, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus realizou, que se fossem escritas uma por uma, nem mesmo, suponho, o mundo teria lugar para os livros escritos. Então, na verdade, ele não fez ou não foram narradas? Interessante. E foram só 3 anos. Só 3 anos que ele esteve entre nós. E João, ele esteve com Jesus junto esse tempo todo. Inclusive, foi o único que esteve junto a ele, ao lado de Maria, frente à cruz, não é? Estamos aqui no versículo 12, não é? Assim, 13. E o que pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então é só pedir em nome de Jesus e pronto? Essa é
Esse é o segredinho da prece? É só falar, em nome de Jesus eu peço. É isso? É isso que faz com que as coisas se realizem? Ou é termos merecimento? É lei de causa e efeito. Pode ser até que alguma coisa que eu não mereça e peça, eu receba. Se eu estiver pedindo pelo bem de alguém que tenha merecimento. Não é? Então, não estou pedindo para mim, estou pedindo para alguém. Se eu estiver pedindo para mim alguma coisa que eu não mereça, e insistir nisso, porque nós somos desses, né? Nós insistimos. Às vezes pode me ser dado para quê? Para que eu perceba que não era bom eu ter e que Deus foi sábio em não me dar. E aí, geralmente, depois que eu percebo, não é? Pode ser. É difícil a gente. O que nós vemos? Eu quero muito dinheiro. Se eu tiver muito dinheiro, aí eu vou realizar XYZ. A pessoa tem muito dinheiro e gasta tudo, como filho pródigo, né? E no final, é tal coisa. Não era melhor não ter tido? Porque às vezes, com muito dinheiro, a pessoa pode o quê? Se comprometer, né? Mas pediu, queria ter, e às vezes, porque se todo mundo que pedisse muito dinheiro ganhasse, íamos ter um mundo de ricos, né? Então, ricos que logo a maioria passariam a pobres. Quando Jesus cura os 10 leprosos, a saúde é uma riqueza, não é? Eles chegaram pedindo a cura, e Jesus curou os 10. Dos 10, um voltou para agradecer. Isso mostra o quê? Uma porcentagem, né? 10%. Voltam para agradecer, têm condições de, vamos dizer, serem gratos a uma bênção pedida que foi recebida. E quando o curado, o único, voltou, e Jesus pergunta, mas e os outros onde estão? Claro que foi uma pergunta retórica, ele sabia muito bem. E aí nós sabemos que a probabilidade de alguém que gerou uma doença, e as doenças são reflexos das nossas escolhas, não é? Sem esse sentimento nobre, revela muito do seu próprio coração, e a tendência a que essa doença volte é pouca ou é muita? Não é? O que pedirdes em meu nome, e isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Por quê? Porque isso é justo. O Pai será glorificado no Filho que fizer de acordo com as leis do Pai. Então, isto é o quê? Quase como se ele dissesse, isso é natural. Mas muitas vezes queremos as bênçãos, mas não tanto os sacrifícios que elas nos pedem para acontecer. Não é? Isso quando tem a ver diretamente conosco, porque se isso diz respeito a um afeto nosso, não podemos esquecer que esse afeto nosso é um outro espírito, que tem suas necessidades reencarnatórias próprias, ok? Muito bem. 13, 14. Se me pedirdes algo em meu nome, eu farei. Então, não é em nome de Jesus eu peço isso. Se pedirdes em meu nome, quer dizer, se estiverdes fazendo conforme as minhas lições, estamos em quê? Sintonia. Então, causa e efeito, está indo tudo muito bem. Agora, tem que ser em nome de Jesus, ou seja, de acordo com as suas lições. Não adianta, mérito não se improvisa. Não é Senhor, Senhor, não tem isso. Não é gritando Senhor, Senhor que entraremos no reino dos céus. Temos isso no Evangelho. Temos que ter o quê? Obras. Reconhece-se a árvore pelos frutos. 14. 15. Se me amardes, observareis os meus mandamentos. Muito bem, aí ele matou a charada do meu nome. Então, pedir algo em nome de Jesus é observar os seus mandamentos, e aí o pedido vem de forma diferenciada do que aquele, tem outro peso, não é? Tem outro peso. 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro, aqui temos Paracleto, né? O Paracleto é um outro consolador, um outro enviado, podemos dizer assim. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará
Então, olha, no 15 temos, se me amardes, observareis os meus mandamentos. Aqui ele está falando para os apóstolos, aqui ele está falando para a humanidade inteira. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro paracleto, a fim de que esteja convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o contemplou nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece junto de vós e estará entre vós. Não vos deixarei órfãos, venho para vós, ainda um pouco, e o mundo não mais me contempla. Vós me contemplais, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia, vós sabereis que eu estou em meu Pai, e vós estáis em mim, e eu em vós. Tudo que ele diz para os apóstolos, potencialmente ele está dizendo para nós. Quem possui os meus mandamentos e os observa, esse é quem me ama. Quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Na verdade, é aquilo que nós falamos do manifestar, não é? É Deus se manifestando em nós, e, obviamente, o bem que Jesus representa também manifestado em nós. É como Jesus se manifestasse também em nós, porque, afinal, é o enviado, não é? Mas nós não estamos sendo médiuns de Jesus, não é nada disso, ok? Nós estamos manifestando o bem que as suas lições nos revelam. Então, nós estamos só seguindo as suas orientações. É mais do que orientações. As suas diretrizes, porque ele não nos... embora ele diga quem quiser, se alguém quiser me seguir, começa com livre-arbítrio, certo? Aí ele vem com a forma imperativa. Pegue cada dia a sua cruz, não é isso? Nega a si mesmo e siga-me. Então, primeiro ele abre o livre-arbítrio. Se alguém quiser me seguir. Senhor, eu quero. Bom, então, atenção. Aí vem o imperativo. Faça isso, faça isso, faça isso. Ah, eu não quero. Então, não é para você que eu estou falando ainda, porque o mal cansa. Vai ter um dia que a pessoa vai querer. E não há pressa, não é? Os espíritos não têm pressa. Por quê? Porque somos imortais. Cristina? Cris? Naquele dia, versículo 20. Já está na hora? Não, a Helenice. Sim. E eu pedirei ao Pai, a Helenice está colocando aqui outra tradução, não é? E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Sim. É o Consolador. Jesus é o Consolador. E nós espíritas, sabemos, não é, que esse outro Consolador, esse outro Paracleto, é a doutrina espírita, que não é trazida por não é como Jesus representava o Evangelho, mas é toda uma falange, a falange do Espírito de verdade. E o Espírito de verdade é Jesus. Não é? Então, voltando aqui. Versículo 20. Naquele dia, vós sabereis que eu estou no Pai, e vós estáis em mim, e eu em vós. Então, naquele dia que nós estivermos nessa percepção, nessa condição de percebermos e vivermos já com Jesus tão aceso em nós. Lembrando Paulo de Tarso, não é? Esse é uma boa referência. Não sei se sou eu que vivo, ou se é o Cristo que vive em mim. Então, esse é o quê? Porque Jesus se manifesta em Paulo através do quê? Das suas ações. Porque Paulo definitivamente negava a si mesmo e a cada dia pegava sua cruz e seguia Jesus. Já não sei se sou eu que vivo, ou se é o Cristo que vive em mim. Vamos chegar lá. Quem possui os meus mandamentos e os observa, vai ficar olhando, né? Os observa quer dizer que os segue, os cumpre. Esse é quem me ama. Quem me ama será amado pelo meu Pai, e eu amarei, já até vimos isto, e me manifestarei a ele. Judas, o outro Judas, o Judas Tadeu, não o Judas Iscariotes, Judas lhe diz, haviam 2 Judas, obviamente, né? Senhor, o que sucede para que estejas prestes a te manifestar a nós e não ao mundo? Por que Jesus se manifesta através de alguns e não de outros? Em resposta, Jesus diz, se alguém me ama,
Se alguém me ama, observará a minha palavra. O meu Pai o amará. E viremos até ele e faremos morada junto a ele. Quem não me ama, não observa as minhas palavras. A palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos falado essas coisas enquanto permaneço junto a vós. No caso ali, encarnado, não é? Mas o Paracleto, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. O Espírito Santo é um espírito superior, né? É o Espírito Santo, é um espírito elevado. E aqui todos os espíritos que fazem parte da falange do Espírito de Verdade, que nos trouxe a doutrina espírita, são espíritos superiores. Cristina, o que são espíritos superiores? São espíritos bons, mas são o mais alto grau dos bons espíritos, ok? São espíritos superiores, não são puros, mas são os mais altos na escala dos bons espíritos. Como é que eu posso saber isso mais a fundo? Questão número 100 de O Livro dos Espíritos. Temos lá todas as ordens e classes na escala espírita feita por Kardec, e ele diz que poderiam haver outras escalas. Seria simplesmente como as escalas que são feitas na botânica, não é? Os estudiosos fazem as escalas, não tem a certa e não tem a errada. Cada um usa uma base de classificação. Aquela do Livro dos Espíritos foi a proposta por Kardec. Ainda não vi outra que se tivesse apresentado, ou alguém apresentando uma outra escala. É porque não se mexe em time que está ganhando, né? Se está bom, vou inventar, né? Vou inventar a roda. Então, o Paracleto, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Por quê? Porque não vai ser alguém encarnado mais, não foi ninguém encarnado, não é? Vieram através dos médiuns, que Kardec fez toda essa codificação, essa seleção das mensagens e tanta coisa, nossa, que o codificador fez. Então, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos lembrará todas as coisas que eu vos disse. E ele vai no versículo 27 diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, ele está no final da sua fala, relembrando o início da sua fala. Né? Aqui no versículo 28, ele relembra o que ele disse no início. 27, perdão. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse, Ouvistes o que eu vos disse. Vou e venho para vós. Se me amasseis, vós teríeis alegrado por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso também, nós temos isso na morte, não é? Nós ficamos muito tristes quando pessoas boas, eu nem vou falar das que não são, mas as pessoas boas, conhecemos tantas, não é? Boas pessoas desencarnam. Elas estão indo para que tipo de lugar? Um lugar melhor que esse? Muito melhor, não é? Mas quantas vezes nos alegramos por elas estarem indo para um lugar melhor? Não é? Nós ficamos tristes por elas? Nós ficamos tristes por nós. Quase como se nós não dessemos aval para que ela nos deixasse. Como assim você vai me deixar? Né? Como assim? Então, nós temos que o quê? Eu vou pedir para a Alberta dar uma atenção aqui. Voltando. Então, nós temos o quê? Quando temos uma pessoa boa que parte, o nosso sentimento poderia, não que deveria, mas poderia ser um sentimento de alegria por ela. Que bom, não é? Darmos esse habeas corpus, libertá-la, deixá-la ir para a luz que ela tanto plantou no seu caminho. Até porque esses sentimentos, embora sejam naturais, né, principalmente quando são repentinas, essas partidas, são naturais, ok? Não podemos negar isso em nós. Mas é algo para trabalharmos em nós. Porque as nossas tristezas e lágrimas dificultam, muitas vezes, a readaptação daquele que parte, não é? Mas estão lá chorando e tal. E seria bom que nós também tentássemos ajudar aquele que está partindo, que tem que se adaptar, não é? Afinal, ele está numa situação mais agravada que a nossa.
porque ele está deixando a referência que ele passou décadas e décadas aqui, e está reentrando no mundo espiritual. Então, é um grande desafio esse, né, de readaptação. E nós vamos continuar aqui, sem a pessoa, mas neste plano. E ela vai continuar com o quê? Sem nós e no outro plano. Tudo mais difícil, né? Mais difícil. No versículo 29. Eu vos disse isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais. Então, ele está fazendo aqui um sermão profético. Ok? Não mais falarei muitas coisas convosco, pois está vindo o líder do mundo e ele não possui nada em mim. Então, ainda é um espírito endurecido. Por quê? Porque Judas já havia entregue Jesus. Então, ele já sabia que estava já prestes a ser preso. Último versículo, versículo 31. Mas, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço assim como o Pai me ordenou, levantai-vos, saiamos daqui. Então, ele estava indo ao encontro daqueles que o prenderiam. Então, olha só, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Como é que ele revela isso? Fazendo a sua vontade, fazendo a vontade do Pai. E que faço assim como o Pai me ordenou, levantai-vos, saiamos daqui. E assim termina a última ceia.